Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo numa das obras-primas da literatura portuguesa, Os Maias, de Eça de Queiroz. Mas, atenção, não vamos olhar para este livro apenas como uma saga familiar. Vamos antes tentar percebê-lo como aquilo que ele realmente é, um diagnóstico implacável de um país em crise. Esta frase, que no fundo resume a grande mensagem da obra, é o nosso ponto de partida. É a lente através da qual o Eça nos convida a ver não só a família Maia, mas todo um Portugal do século XIX. Vamos a isso. O nosso percurso vai seguir a história da família, claro, mas vamos ver como cada passo, desde a tragédia inicial, à esperança e depois à queda final, serve na verdade para construir uma crítica social absolutamente demolidora. Primeiro cenário. É fundamental. Para percebermos os maias, temos de perceber o Portugal em que eles viviam. Um país, sabem, cheio de grandes ambições liberais, mas que na prática estava atolado na mediocridade e numa constante imitação do que vinha de fora. E o Eça usa o realismo precisamente para isto. Não é só para contar uma história, é para fazer uma observação quase cirúrgica da sociedade. Cada personagem, cada evento, cada diálogo é uma peça na sua grande crítica à elite ociosa, à hipocrisia e ao atraso do país. E a história começa, como tantas tragédias, com um erro. Um erro fundamental. Um autêntico pecado original que vai, de certa forma, assombrar as gerações que se seguem. E tudo acontece de forma vertiginosa. Pedro de Maia, o filho do patriarca, é uma figura fraca, muito sentimental, e a sua paixão cega por Maria Monforte acaba por desencadear a catástrofe. A queda dele não é só pessoal, não. É a primeira grande fratura na base da família. E é no meio desta ruína que emerge a figura de Afonso. Ele é o pilar moral, o representante dos velhos ideais de integridade. Com a morte do filho, toda, mas mesmo toda a esperança da linhagem dos Maias é depositada no pequeno Carlos. E é aqui que entra em cena a nossa figura central, Carlos da Maia. Ele representa a modernidade, a ciência, a cultura europeia. Em teoria, ele era tudo aquilo que Portugal precisava para se regenerar. Bem, o Carlos tem todas as ferramentas para o sucesso. É o oposto completo do pai sentimental. É educado, é racional, viajou. Ele é, no fundo, a promessa de um futuro diferente, não só para a família, mas por extensão para o país. E esta esperança toda reflete-se na própria casa da família, o famoso ramalhete. Antes era um espaço triste, vazio, e com o Carlos transforma-se no epicentro da vida intelectual e artística de Lisboa. Torna-se um símbolo vivo da promessa de renovação. Mas o círculo que rodeia o Carlos é, na verdade, um pequeno retrato da sociedade que o Eça tanto critica. Os amigos dele, o Ega, um intelectual brilhante, mas que nunca concretiza nada, o Dámaso, que é a personificação da futilidade, e o Alencar, uma relíquia cômica de um romantismo que já ninguém quer. Eles são o mundo onde a esperança do Carlos tem de tentar sobreviver. No meio desta vida de luxo, mas, sejamos honestos, de muito tédio, o Carlos procura algo que lhe dê um propósito. E ele acredita que o encontra no amor. Aquilo que parece ser a sua grande oportunidade de redenção, mas que ironicamente vai ser a sua perdição. O romance com Maria Eduarda é avassalador. Ela é tudo o que ele procurava. É bela, é culta, é elegante. O amor deles parece estar acima da mediocridade do mundo que os rodeia. Parece ser, finalmente, a peça que faltava na vida perfeita de Carlos. Mas, como em qualquer boa tragédia, há um segredo terrível escondido debaixo da superfície, pronto a destruir absolutamente tudo. E aqui está o clímax da tragédia. O tal amor redentor é, na verdade, um amor incestuoso. A maldição da primeira geração, o pecado de Pedro e de Maria Monforte, regressa para destruir a última esperança da família. A revelação é aniquiladora. A partir daqui, a queda é rápida. E é total. A descoberta do incesto não destrói apenas os dois amantes. Destrói os poucos alicerces que restavam da família Maia. A sequência de eventos é implacável. A morte de Alfonso, o pilar moral, é o golpe de misericórdia. Com ele, morre o último vestígio dos velhos ideais. Carlos, a personificação da esperança, vai embora, exila-se. E o ramalhete, que antes era um símbolo de vida, volta ao silêncio. É o fim absoluto. Mas o Eça de Queiroz não acaba a história aqui, não? Anos mais tarde ele faz-nos regressar a Lisboa para a observação final. E é neste momento que a tragédia familiar se funde de vez com a tragédia nacional. Este passeio final de Carlos e Ega por Lisboa funciona como o epílogo do romance e é a conclusão da crítica do Eça. É um momento de balanço, de reflexão sobre tudo o que aconteceu e o que ficou. E o que é que eles concluem? Que a grande promessa de uma nova geração
culta e progressista, deu lugar a uma realidade de fracasso. O sonho de modernizar Portugal esbarrou na mesma estagnação de sempre. No fundo, nada mudou. A vida de Carlos é o espelho do falhanço de um país inteiro. E assim, o ponto crucial é mesmo este. A história dos maias não é só sobre uma família amaldiçoada. É sobre a maldição de um país que parece não conseguir escapar ao seu próprio ciclo de desilusão. É a crónica do falhanço das grandes esperanças. E esta é a pergunta que fica a ecoar muito depois de fecharmos o livro. O Essa escreveu sobre o século XIX, claro, mas esta questão sobre a capacidade de uma sociedade para uma mudança real, genuína e profunda continua incrivelmente relevante. Se gostaram desta viagem por os Maias, não se esqueçam de subscrever e deixar um gosto para mais conteúdos como este. O vosso apoio ajuda-nos imenso a continuar. Até à próxima!